Bom dia, família! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco hoje e sempre. Amém! Estou tratando um pouquinho mais de espiritualidade e eu queria fazer um comentário com vocês que desde o meu início da minha caminhada cristã, uma das ministrações que eu mais ouvi, e dos personagens que eu mais escutei a respeito foi Davi. E Davi era um homem do coração de Deus, então, a igreja, os pastores, estão sempre utilizando, a postura de Davi, como sendo a postura que agrada a Deus, como sendo a postura, que faz com que as realizações aconteçam. E eu vou ministrar mais uma vez. Até porque eu dei para ele, para a passagem da batalha de Davi e Golias, talvez seja uma das mais conhecidas de toda a Bíblia, uma forma de expressão que é, segundo o meu entendimento, uma forma que nós entendemos melhor quando da atitude de Golias que ele chega diante do exército de Israel, afrontando ao exército de Israel, dizendo que se houver alguém do exército de Israel que fosse capaz de enfrentar e vencer a Golias numa batalha, os filisteus se tornariam escravos de Israel. Mas se perdesse, Israel se tornaria escravo dos filisteus, Mas eu dei uma nova forma de expressão ou linguagem dentro do nosso contexto que eu penso ser uma mais fácil de compreendê-la, Quando eu disse que a mesma coisa que Golias estivesse chegando diante de você hoje, ou a sua doença, o seu gigante chegando diante de você hoje, dizendo assim: frouxo, covarde, você não vai encarar, não? Você não tem coragem de me encarar? Há tantos anos eu venho afrontando você e você pode. Você não me encara. E hoje não vai ser diferente. Vou pegar você de novo, vou esfregar o seu rosto no pó de novo, vou te humilhar, vou roubar tudo que você tem, porque você é covarde, porque você não me encara. Vocês lembram? Eu já ministrei essa palavra sobre esse aspecto várias vezes. Hoje eu quero pegar um outro aspecto da história de Davi, que define uma postura que agrada a Deus. Eu tenho falado muito, apesar de o ano não ter terminado ainda, estamos na metade do mês de dezembro, mas já fazendo projeções para 2024, daquilo que eu procuro, que eu desejo fazer, de que maneira eu desejo fazer, e compartilhando com vocês, para que vocês, entendendo também, possam ter a mesma atitude, ter a mesma postura. Entra ano, sai ano, nós fazemos várias projeções e nada acontece, não é assim? Então, planos, mas muitas vezes a gente tem planos, mas não tem uma estratégia, não tem uma forma de executar os planos. E aí a gente faz de qualquer jeito. Por esse motivo, eu acredito que não dá certo. Mas se nós tivermos um planejamento, uma organização, uma estratégia fundamentadas na palavra de Deus, assim como essa atitude de Davi, certamente a vitória é garantida. Eu quero pegar, quem está com a Bíblia aí? Eu trouxe aqui, peça uma Bíblia também. Eu creio que vai estar dizendo da mesma forma, talvez mude um pouquinho. Como minha vista está um pouquinho ruim, essa leitura, que essa Bíblia tem uma letra pequena, abre para mim 1 Samuel capítulo 17. Eu estava em segundo. Eu estava em 2 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, versículo 18. 17. Leia bem alto essa voz. 1 Samuel capítulo 17, versículo 18, que diz: Porém, esses 10 queijos leve para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando, e tragam uma prova que estão bem. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Ela, lutando contra os filisteus.
E no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou o que tinha sido preparado e partiu com Jessé, que ele havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem em fileira contra fileira. E Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo um exército de filisteus, um guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou da mesma coisa que havia falado anteriormente, e Davi escutou. E todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, e também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens quem estava perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo repetiu a mesma palavra, dizendo: isso será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, Presta atenção, ouviu falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu: o que eu fiz agora? Amém? Até aí está bom, porque o versículo que eu quero usar como base é justamente essa ocasião em que Davi, ao chegar lá no Vale de Elau, estava acontecendo, né, na iminência do início de uma batalha. Ele tem a recepção do seu irmão Eliabe, seu irmão mais velho. E o irmão dele reprovando, né, a Davi por ter ido lá, e ao mesmo tempo tentando desmoralizar Davi, ele começa a falar de algumas características comportamentais de Davi. Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Bem sei que você é presunçoso e mau. Preste atenção nos detalhes da palavra de Deus, como elas têm tanta riqueza, capaz de enriquecer a nossa fé, de aumentar a nossa espiritualidade, de transformar a nossa vida, né? Nos pequenos detalhes que nós encontramos na palavra. Estamos diante de um cenário e está ali Eliabe falando das características do seu irmão, como sendo alguém que tinha características que era diferente das demais pessoas. Se nós pegarmos o sentido da palavra presunçoso, nós vamos observar entre eles que um deles que mais se encaixa a essa palavra é a pessoa que tem de si mesmo mais alto conceito. Uma pessoa que não se deixa abater pela opinião alheia. Ela sabe quem ela é, ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe o que ela quer para a sua vida. Ele era presunçoso e mau. E o irmão dele insiste naquele momento, porque conhecia a Davi, já estava provavelmente ali com ciúme de Davi, porque na ocasião, um pouco tempo antes, o profeta Samuel foi lá para ungir o sucessor do trono de Israel, e provavelmente Eliabe, que era o mais velho, que era um homem preparado para a guerra, que era um homem forte, deve ter pensado: sou eu, e não foi ele. Então ele já tinha uma questão meio particular com Davi. Ele sabia quem era Davi, que seria o sucessor do trono de Israel.
E ele tenta desmoralizar Davi ali naquele momento, dizendo assim: cadê as ovelhinhas do papai? Para quem dizer, você é só um pastorzinho de ovelha. E eu já ministrei aqui que o pastor de ovelha era uma ofensa quase insignificante para o povo judeu. Era algo que não tinha muita expressão, ser pastor de ovelha. E ele fez questão de mencionar isso para tentar desmoralizar, descredibilizar a Davi. Bem sei que você é presunçoso e mau, e que veio aqui só para me esbilhotar, para ver a batalha. Mas Davi teve uma atitude, que é essa atitude que eu espero, irmão, para a minha vida e para a vida de vocês, nesse ano que vai entrar. Saber quem você é, ter convicção de que você pode alcançar. E aí é onde nós vamos entrar no grande detalhe dessa palavra, que ele sabia que poderia conquistar porque ele não estava só. Muitas vezes na nossa vida a gente tenta resolver as questões, as demandas, as adversidades, os obstáculos pela força do nosso próprio braço, pelo nosso intelecto, nos supervalorizar, e não deu certo até agora, e não vai dar se você continuar fazendo dessa forma. É nesse sentido que eu quero que vocês prestem atenção nessa ministração de hoje, para que a gente possa aprender com Davi. Pois não? Bix, tem uma dúvida. A primeira Bíblia, naquela época eles falavam que língua? Qual que era a língua que eles falavam? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. Né? Ela foi escrita depois, originalmente, depois ela foi traduzida para vários outros idiomas, né? Dialetos, mas ela originalmente ela foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Então, voltando aqui para nós não perdermos o foco da ministração, eu quero aprender com Davi e ensinar para vocês a postura que nós devemos ter diante das condições de enfrentamento às circunstâncias dessa vida que nós devemos ter. Quando chega então naquele momento, ele faz, olha só a postura de Davi. Se nós continuarmos a leitura aqui, quando o irmão dele chega lá tentando desmoralizá-lo, tentando desacreditá-lo, descredibilizá-lo, ele faz de conta que não houve. E continua, mas o que é mesmo que o rei vai dar quem vencer esse incircunciso que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Aí fala, vai sentar em posto, quer casar com uma de suas filhas, quer viver no palácio. Eu quero falar algumas coisas a respeito de Davi. Porque o irmão dele tenta dizer, ele não tem. Ninguém ousou ali enfrentar ou questionar, porque ao observarmos a situação e o cenário que se apresentava naquele momento, o Golias já possuía a condição mental de todos os soldados, porque durante 40 dias ele estava indo ali no meio do exército, no vale entre os dois exércitos, e afrontando. Então, o inimigo age assim também com a gente lá. Ele já se apoderou da sua mente, do seu estado mental, já capturou a sua mente, se mostrando, ou tentando se mostrar mais forte do que ele é, ou mais imponente do que ele é, e dessa forma, Golias conseguiu capturar a mente daqueles milhares de soldados que estavam ali, até que chegou um que resolve questionar, mas quem é esse camarada aí? Quem que ele pensa que é? Vou mostrar para ele que existe Deus em Israel aqui. E aí, de uma ótica natural, era impossível, porque se nós observarmos a indumentária desse Golias, a forma que ele se apresentou, com uma armadura de 60 quilos, só a lança dele, a ponta da lança dele parecia o terráqueo do tecelão, pesava 7 quilos, um tornozeleira de bronze, com escamas de bronze pelo corpo inteiro, o homem chegava assim. Imagina o Robocop hoje aí. Era algo que aterrorizou todo mundo ficou com muito medo. Mas Davi não. E aí Davi vai e se apresenta até Saul, porque como um teve publicamente a atitude, então não poderia falar, não, você não serve, vai embora, tchau. Porque foi o único que se apresentou publicamente, se dispondo a enfrentar aquele gigante.
Então levaram ele até Saul. E Saul, provavelmente olhando para ele, falou: ah, menino, não tem a menor condição. Você não vai vencer essa batalha em espécie alguma, de forma alguma. Mas aí o rei pensou ali rapidamente, né? Olha, então é o seguinte, eu vou pedir para que ele coloque a minha armadura. E a armadura do rei era diferente de todas as outras. E nem que ele morra, mas as pessoas vão falar, os exércitos vão falar no meu nome, que eu fui um rei que tive coragem, que morri pela minha pátria, né? Que eu fui o único corajoso no meio do exército, eu não tivesse morrido, mas eu ia deixar um legado. E aí sugere para Davi que vestisse a sua armadura, mas Davi nunca tinha colocado uma armadura. Mas não quer dizer que Davi também não tivesse nenhum tipo de experiência. É isso que é interessante, porque a Bíblia se completa, irmão. Eu só vou entender em determinado momento se eu observar a história, o que aconteceu antes. Davi, ele era um pastor de ovelhas, mas em um determinado momento das insanidades de Saul, ele foi convocado para tocar para Saul. Está lá no 1 Samuel capítulo 16, eu não me recordo o versículo agora. Mas o que era? Além de tocar instrumentos para acalmar ao rei e fazer com que ele pudesse dormir, diz que ele era pajem de Saul. O que é um pajem? Uma pessoa que cuidava das armas, limpava as armas. Em alguns momentos, Davi, inclusive, presenciou algumas aparições de Saul com a sua armadura em alguns eventos. Eu quero dizer com isso uma coisa muito interessante, irmão. Quando Deus quer te dar a vitória, antes disso Ele te coloca num lugar para você observar o comportamento dos outros. E eu posso dizer, diga-se de passagem com toda a convicção, que este lugar se chama Grupo de Reabilitação Revida, para Deus te mostrar para você a vitória que Ele quer te dar lá na frente. Olha só, pega isso aí, recebe, eu recebo, em nome de Jesus. Porque a hora que você entender esse momento como um momento semelhante ao que Davi teve dentro do palácio, você vai entender que Deus já está te preparando para a vitória que Ele quer te dar. E nessa de limpar a armadurinha, passar um paninho, ele começou a observar onde é que dentro de uma armadura poderia ter uma falha. Olha que interessante isso, porque se nós observarmos adiante, quando ele obtém a vitória sobre Golias, ele acerta o único lugar que poderia ter acertado, que é na testa. Era o único ponto falho de toda aquela indumentária de Golias. Deus já está te preparando, meu irmão, para a vitória que Ele quer te dar. Aqui nesse lugar eu posso dizer hoje que ele representa esse cenário em que Davi, antes de ter a vitória sobre Golias, ele teve algum tipo de contato, de experiência com aquilo que haveria de tomar posse posteriormente. É interessante observar a Bíblia, a palavra de Deus, sobre esse aspecto. Por isso que é difícil você conseguir compreender a palavra de Deus se você não a lê, se você não a procura estudar, meditar nela. Porque muitos aqui conhecem da Bíblia somente aquilo que os ministros do Evangelho, né, os presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, padres, que seja lá quem for, fala para vocês. Você tem que ter as suas próprias experiências, ler e ter o discernimento da palavra pelo poder do Espírito Santo de Deus, que Ele é o único que nos convence de pecado, de justiça e de juízo. A palavra rema, a palavra revelada, e o único que tem o poder de nos revelar a palavra é o Espírito Santo de Deus. Então Davi chega naquele momento ali, o rei olha aquela situação e fala: ele não vai vencer, mas vamos pôr a armadura dele, porque aí as pessoas vão ver ele com a minha armadura e falam: olha o rei, corajoso esse rei, hein? Mesmo que ele vai morrer, mas ele teve coragem. Mas quando a vitória foi feita para você, irmão, não serve em outra pessoa. É isso que eu quero que você entenda: a vitória é sua. Nenhuma outra pessoa vai se apoderar da vitória que Deus preparou para você. Deus tem uma vitória para a sua vida, amém? Amém. É você quem vai ter que ir lá na batalha para ter a sua vitória, amém? Amém. Oh, glória! Porque a palavra é cajadada. O que
Porque você só vai entrar em 2024 se você quiser da mesma forma. Porque se você permitir que essa palavra penetre na sua mente, no seu coração, é dessa forma que você vai entrar em 2024. Pegando o gigante de paulada. E quando não tiver gigante, você vai ver, eu quero gigante. Manda gigante para mim aí, quer vida ser gigante. Não tem graça, não tem sentido a vida ser gigante. Então, a partir do momento que você vencer o seu primeiro gigante, o grande prazer da sua vida vai ser matar gigantes. Davi aprendeu isso. Matador de gigante. Quando não tinha gigante na vida de Davi, eu acho que era sem graça, que é triste. E tem um gigante para não quebrar a cabeça dele fora hoje, para arrancar os pescoços. Eu imaginando assim uma interpretação minha. E aí então ele falou, vou tirar essa armadura, porque eu não usei uma dessas. Ficou todo desengonçado, com aquele equipamento pesado. E ele então vai para o campo de batalha, para enfrentar Golias. Interessante que ele leva um cajado. Eu não sei qual a ferramenta que Deus vai usar na tua vida para te trazer a vitória, mas provavelmente você já tem essa ferramenta. Você em algum momento da sua vida já está experimentado e adquiriu essa ferramenta como sendo algo capaz de proteger, de abençoar, de te livrar. Ele levou um cajado, um pedaço de pau. Aí eu vou dar uma interpretação nova. Porque eu gosto de dar uma interpretação nova, porque dessa forma vocês compreendem bem, né? Quando ele chega diante de Golias com um pedaço de pau, Golias, ele fala, sou eu um cão? Aí eu lembrei, por isso que eu falei que eu vou dar uma interpretação nova do meu amigo Valdir Surgano. Vai ver Davi, o Golias olhou para Davi e falou assim, eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado. Gostaram da minha interpretação? Nova, né, papai? Deus, Senhor, tem misericórdia. Mas é o jeito que veio na minha mente agora. Eu lembro. Então, ele olha aquele menininho, franzininho, com um pedaço de pau. Outra coisa interessante, meu irmão, que não pode escapar, não assista o nome, pela inspiração, a capacitação que você tem dado de falar da tua palavra, sem vínculo com a igreja, com dízimo, com oferta, falando das coisas concernentes ao teu reino, da maneira que o Senhor me permite. Louvado seja o teu nome, Deus. O homem, por que Davi pegou 5 pedras? Para muitos poderia representar assim, falta de fé, né? Porque se o homem tem fé de verdade, uma pedra só é suficiente. Ele levou 5. E o fato dele levar 5 pedras não está relacionado à falta de fé, à questão da fé. Está relacionado a uma pessoa que tem um plano, que tem um projeto, que tem algo. Porque imagino que Davi deve ter pensado, quando pegou 5 pedras, falou, eu vou levar 5, porque se uma falhar, eu tenho outras. Vocês estão entendendo? Então eu aproveito aqui para dar uma direção para vocês. Não leva uma pedra só não, irmão. Entra o ano de 2024 com uma forja cheia de pedra. Tá? Porque se uma coisa não der certo, você tem outra pedrinha lá. Você tem um plano, você tem uma estratégia, você tem uma organização para fazer com que as coisas que você espera que aconteçam na sua vida, de fato, elas possam acontecer, porque você não foi despreparado, você não foi negligente, você não foi omisso, você não foi imprudente, porque você está lá com 5. Se uma der errado, eu tenho mais 4 aqui para acertar. Se bem que acertou de primeira, mas caso não tivesse acertado a primeira, ele tinha outras alternativas. Não teria que jogar a primeira pedra, por exemplo, como a gente faz, não deu certo. E a gente vai para a batalha e cantando uma outra música, pode cantar. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aí você está colocando a fé, mas esqueceu da sua parte, do milagre que você quer que aconteça, levou uma pedrinha só. Aí quando o camarada teve a vitória, que você errou a pedrada, o que você vai fazer? Ai meu Deus, olha, deu mal, deu ruim, deixa eu fugir. Não tem mais pedra? Você não tem uma outra alternativa? Você não tem um plano de ação, caso
as coisas não aconteçam do jeito que você queria que tivesse acontecido. Vocês estão entendendo? Eu estou inspirado, Tônico. Não sei o que me deu hoje, que foi a minha passeada ontem no carro, me deu uma melhorada no astral, na inspiração. Eu não vou falar de bicho rápido, ainda tem que ir muito. Ah, que gostoso! Um dos melhores lugares do carro. Não posso deixar de fazer, claro. Eu junto na próxima. Então, Você merece. vamos voltar na palavra. Então ali ele vai com um pedaço de pau, 5 pedrinhas, irmão, para a batalha. Porque essas armas com quem ele tinha conhecimento. Porque um pouquinho antes, quando Saul questionou ele, dizendo que não havia a menor possibilidade de ele vencer, ele virou para Saul e falou assim: ó, seu rei, doutor, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa para você que você não sabe. Mas quando eu cuidava lá das ovelhinhas do meu papai, um leão foi lá e falou: vou comer a ovelha do teu papai. Ele falou: não vai não, não vai. E o leão foi e abocanhou a ovelha. E ele falou: eu fui lá e tirei a ovelhinha da boca do leão e matei o leão. Tem foto, registrou, tem testemunho. Imagina que Saul deve ter pensado: meu Deus. Aí quando o Saul pensou que não tinha foto, que tinha testemunho, tem nada, ele tem outra, hein? Igual aconteceu com o leão, veio um urso também. O urso abocanhou a ovelha do papai, falei: meu papai não! Ovelha do meu papai não! E foi lá e pá! Matou o urso também. Eu quero falar uma coisa no inimigo: subestima, irmão. Põe isso na sua mente como estratégia dele na sua vida. Ele subestima aquilo que você já aprendeu na sua vida, as experiências que você já adquiriu no enfrentamento de algumas situações, porque nem tudo na nossa vida foi péssimo, foi ruim. Está ruim agora porque o problema com dependência se tornou crônico. Você teve muitos momentos bons na sua vida, você tem muita experiência. O que eu quero dizer com isso é que as armas que você precisa para você obter a vitória já estão em seu poder. Porque quais foram as armas? Olha lá como as pessoas têm confundido o entendimento da palavra. Se eu perguntar quais foram as armas que Golias usou para enfrentar, o que Davi usou para enfrentar Golias. Todo mundo fala isso, mas não é. A fé. Quando ele chegou diante de Golias, ele olhou assim para mim e falou: você vem contra mim com carros, cavalos, armas, lanças, e eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. Glória! Que a arma que ele precisava levar era a fé. Você precisa primeiro levar a fé, depois o que vai ser as armas, que vai ser Deus, as ferramentas, Deus vai te dar as ferramentas. Aí Deus deve ter falado assim: nossa, quando Deus olhou Davi até na parada, Davi, não é assim, Davi. Quando eu mandei Samuel lá na parada, você ser rei. Davi falou no ouvido dele. Samuel falou no ouvido de Davi: você vai ser o sucessor de Deus, você vai ser rei. Mas o homem era presunçoso. Ele tinha sobre si um alto conceito de que ele poderia conquistar, que ele pode ir mais além. Você está entendendo? Quando Deus olhou aqui, eu imagino, tá? Estou dando uma interpretação pessoal, os teólogos de plantão aí, por favor. É a minha interpretação que eu estou dando, imaginando que seja uma forma mais fácil de entender. Eu imagino Deus olhando para Davi e falando: esse Davi, cara, já foi o leão, já foi o mundo, agora chegando. Não vai dar desse jeito. Mas Davi vira para ele e fala assim: você vem contra mim, um carro de cavalos e armas, e eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Deus falou assim: nossa, agora eu vou ter com raiva do meu nome. Você está entendendo? Olha só que interessante a Bíblia, irmão. Se Davi fala: você vem contra mim com carros, cavalos e armas, e eu vou contra ti com a minha funda, com o meu cajado, com o meu alforje, com as minhas pedrinhas. Coitado Davi. Não existia nem história mais para contar de Davi, porque lá você viu o fim da história dele.
Mas quando ele fala, eu vou contra ti no nome do Senhor e dos Exércitos, Deus olhou e falou, agora pronto. Agora eu vou ter que honrar. Porque todas as vezes que você vai para a batalha e você leva Deus com você, Ele não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não vai te deixar ser um derrotado, porque você fez menção do nome dele, um nome que há sobre todo nome que se nomeia, no céu, na terra, debaixo da terra, ao qual todo o joelho vai se dobrar, toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Ele vai honrar, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Amém? Amém. Oh, glória! Nós estamos entendendo como nós temos que ter postura para 2024? Vai ter gigante, irmão. Vai. Mesmo que há muitos anos venha assolando a sua vida, está lá todos os dias, na porta da tua casa, dizendo, frouxo, covarde, hoje eu vou pegar você, vou te humilhar de novo. Vou roubar tudo que você tem, porque você é frouxo, você é covarde, você não encara. E você simplesmente, se não aprender com essa palavra de hoje, vai ter a mesma atitude que você tem tido há anos a fio. Desistir, se atemorizar, fugir do problema. Ou já se entendeu o problema logo. Ah, não, eu não me entendo logo, porque aí eu Mascarar o evito ter maiores problemas, imaginando que você está evitando, mas na realidade você está gravando, né? Então você vai entrar 2024 querendo gigante. Vem cá, seu gigante desgraçado, falta de graça, dos infernos, que hoje eu vou arrancar a tua cabeça. Hoje eu vou dar a tua cabeça os corvos, as bestas e feras da selva comer. Porque você não vai mais na minha vida ter poder de capturar a minha mente, de me aprisionar, de me paralisar. Sabe por quê? Porque eu aprendi que com Deus eu não tenho derrota. Não existe risco de ter derrota com Deus. E eu fui Deus, convidei Deus para ir comigo em 2024. E é no nome dele que eu vou batalhar, pelejar, brigar, enfrentar qualquer situação que se apresentar diante de mim. Não sei se vocês estão compreendendo. Falar sobre Davi é maravilhoso. Muitas vezes quando eu vou ministrar sobre Davi, eu fico pensando, será que tem alguma coisa ainda que possa ser dito, que já não foi, por algum outro ministro do Evangelho, um pregador? Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada novo versículo. Ela é atual para todas as vezes que eu medito na palavra de Davi, algo novo, eu venho aprender com a palavra. Detalhezinhos de uma outra ministração talvez tenha faltado. Hoje foi por que 5 pedras? Ele não era um homem de fé? E talvez todos perguntem a mesma coisa. Se ele era um homem que tinha tanta fé, assim, uma pedra só era suficiente. Eu também já pensei assim, irmão. Mas observando e pela inspiração, pela revelação do Espírito Santo de Deus, 5 pedras, porque eu tenho que pensar que algumas coisas, ou a maioria delas, não vão acontecer do jeito que eu espero que elas aconteçam. Então eu tenho que ter um plano B, eu tenho que ter uma saída, um escape, sabe? Então ele levou 5 pedrinhas. Para mim também, a revelação da palavra me traz a cada nova ministração, o mesmo texto, novas revelações. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pode falar. As pessoas gostam de desvalidar umas às outras. Entendi. As pessoas gostam de desvalidar umas às outras. Isso é uma característica do ser humano, né? Em busca de aprovação, que as pessoas vivem em busca de aprovação. Então, para mim ser aprovado, eu tenho que puxar o tapete das outras, eu tenho que descredibilizar, eu tenho que desmoralizar as outras. É uma característica do ser humano. Mas só que o ser humano que em questão, que estava como vítima dessa condição, o que ele fez, irmão? Ele nem escutou, você está escutando coisa demais.
Os outros estão falando coisas a seu respeito e você simplesmente concordando que aquilo é uma verdade. Pare com isso. Você tem que ser, nesse sentido, presunçoso, né? Porque se existe um sentido bom para a palavra, eu quero usar esse sentido. Porque todas as vezes que nós ouvimos falar a característica de um indivíduo presunçoso é algo ruim. É algo de alguém que se considera superior aos outros. Mas eu quero que você entenda a presunção sobre esse aspecto. Eu sei quem eu sou. Eu não sou igual à maioria das pessoas. Eu sei que é possível quando parece ser impossível. Porque eu não estou sozinho. Porque eu não estou indo para essa peleja despreparado. Eu estou carregando comigo o Senhor dos Exércitos. Então não tem como perder. Essa talvez fosse o motivo da presunção de Davi, porque desde o princípio, a partir do momento que ele foi ungido para ser sucessor de rei, ele assumiu uma posição de quem um dia ia governar, de quem era líder, de quem ia estar no domínio da situação, e não sempre uma sensação de vulnerabilidade, derrota, fracasso, dor, como nós dizemos. Essa era a postura de Davi. Ele foi treinado, porque se ele derrubou um urso, se ele derrubou um urso, é porque ele já sabia o ponto fraco de um urso em pé, praticamente é o tamanho de gigante, de Golias. Isso, uma boa observação aí, porque foi o que eu falei anteriormente. Ele já sabia o ponto Nós fraco. temos que entender como Deus age nas nossas vidas em nosso favor. Antes mesmo dele nos conceder uma vitória sobre qualquer situação, qualquer obstáculo, você pode ter certeza que ele te coloca antes, como fez com Davi. Ele fez com que Davi adentrasse ao palácio, aparentemente, somente para tocar o instrumento, a harpa que ele tocava, porque Saul estava perturbado pelo espírito e ele não conseguia dormir. E todas as vezes que Davi tocava a harpa, ele dormia. Olha que interessante. Mas dentro do plano de Deus é muito pouco tocar só a harpa. Deus colocou ele como pajem, como um cuidador, digamos assim, da sua armadura, das suas armas. Imagina Davi limpando ali uma flecha. Nossa, se uma flecha dessa aqui pegar no meu peito, tem escapatória. Olhando assim, nossa, esse capacete aqui é bonito. Nossa, esse capacete do dia é lindo. Só tem que ter uma falha, porque se aqui no meio da testa não está protegido. Olha que interessante. Parece intransponível. O teu problema parece intransponível. Mas se você observar o seu problema, se você, nesse sentido, já falando no nosso contexto novamente, observar atentamente qual é o seu problema aqui dentro, certamente você vai encontrar estratégia para lidar com ele lá fora. Infelizmente, uma maioria estão fazendo isso. Então Davi ficava se atentando para pequenos detalhes da armadura de Saul. E quando ele teve que enfrentar o gigante, foi em nome do Senhor dos Exércitos. Não sei de que forma, mas de qualquer forma a vitória seria certa. Mas ele teve a sua participação no sentido de analisar o inimigo, de ver qual era o ponto fraco, de entender de que forma ele poderia transpor aquele obstáculo que era toda aquela indumentária, toda aquela armadura. E ele pegou 5 pedrinhas e falou: vou mirar bem na testa, porque a palavra de Deus fala que a cabeça, se dominou a cabeça, domina tudo. O inimigo faz isso na tua vida, tá? Ele domina a sua cabeça. Por isso que Deus fala: te coloquei por cabeça e não por cauda, porque aquele que tiver domínio sobre a sua cabeça tem domínio sobre você. As sementes da mulher pisaram a cabeça da serpente. Nós temos isso quando mata uma bola, todo mundo tem, né? Uma crendice, esmaga a cabeça dela, porque senão ela vai voltar. E aí você vai enfrentar seu gigante, eu vou enfrentar meu gigante, vou arrancar os dentes da boca dele. Arrancou os dentes, ele vai para cima de você sem dente, irmão. Mas sem cabeça ele não vai. Mas não é boa, a pessoa que sem perna, né? Você não disse a cabeça. Exatamente, cabeça é tudo. Porque, ó, como eu falei aqui, eu hoje vou quebrar todos os dentes da sua cara. Como os caras falam isso, ameaçando, ele pode quebrar, deixar a cabeça do cara, o cara vai voltar. Porque é a cabeça que comanda tudo.
Você está entendendo? Talvez você já até tentou enfrentar seu gigante aí, talvez você arrancou até uns dentinhos dele, feriu ele, mas não arrancou a cabeça fora. Está na hora de você arrancar a cabeça fora. Para ele nunca mais voltar. Vai aparecer outro, mas aquele lá não vai voltar mais não. Aquele lá já foi. As feras, as bestas feras, as aves do céu já comeu. Aquele não tem risco mais de aparecer na minha vida. Ele chama-se eliminar problema de uma forma definitiva. Da forma que tem que ser, arranca a cabeça. Entendeu? E aí é que eu falei também no começo aqui. Depois que você arrancar a cabeça do seu primeiro gigante, mano, a vida fica da hora. A nossa linguagem aqui. Fica da hora mesmo. Porque a hora que não tiver gigante, sua vida não tem graça. Nossa, que dia monótono, sem graça. O que vai ser um gigantinho que arrancar o pescoço por fora? Você está entendendo como que funciona? Então que você entre em 2024, irmão, com essa postura. Entre com aquele que tem condição de poder para te dar vitória sobre qualquer coisa. A arma que Davi usou foi fé primeiro. Depois, as armas que, através da sua experiência, da sua história de vida, ele já tinha se acostumado a usar. As suas armas que você precisa para a sua vitória já estão em você. Já estão disponíveis. O problema da fé. O problema que você leva. Não adianta você ir de R-15, de fuzil, de metralhadora. Porque existe mais tecnológico em armamento bélico, mas esqueceu o principal, irmão. Deus! Deixou Deus passar, já era. Pode estar com o melhor equipamento do mundo, mas sem Deus você não é nada. Por que está tendo lá? Nós estamos convivendo com uma guerra. Né? Israel. E lá o povo do Hamas lá, aquele povo do... Facilitado. Por que aquele povo está tendo derrota? Porque foram batalhar com o exército de Deus. Talvez anos e anos e anos e anos de planejamento para fazer, construindo tudo isso debaixo da terra, armazenando material bélico, fazendo estratégia daqui, estratégia dali, só entenderam um detalhe, aquele povo estava com Deus. Aquele povo tinha Deus. Sabe a diferença não está? Onde está a diferença, irmão? Em Deus. É Deus que vai dar vitória para você. Se você entrar com essa convicção no ano de 2024, meu irmão, eu nem imagino o tamanho da sua vitória, onde quer que você possa chegar. A Bíblia fala, Agora, vocês estão entendendo? Ontem eu conversei com alguém, conversei com o Felipe ontem, teve uma ligação maravilhosa com a família dele, ainda falei, Felipe, nos planos de Deus, coletivo. Ele tem planos para a tua vida, mas sempre a visão de Deus, a ótica divina, ela é abençoar o maior número de pessoas possível através da sua vida. Ele abençoa você para você ser um agente abençoador na vida dos outros. Já pensou, Felipe, você chegando na sua casa, que você tem um problema com a dependência química, mas na sua casa as pessoas também têm problemas de ordem emocional, de ordem física, de ordem profissional, de ordem financeira, e de repente aquele que sempre foi um problema começa a chegar com soluções em casa. E aí eu expliquei para o Felipe, e é importante eu falar isso para comprovar essa verdade. Durante muitos anos após o meu tratamento e a minha conversão, eu atendi ao chamado de Deus para esse ministério, eu convivi com a minha mãe dizendo, esperando eu fazer o sinal, e agora o Bix, e agora o William, né? Minha mãe me chama de William. E agora o Wilson, o meu irmão. O William agora é crente, se escondendo atrás da Bíblia. Já estou até vendo os pastores se escondendo na porta de casa, Wilson. O que eu vou fazer, Wilson? Ele vai roubar todo mundo, Wilson. Ele vai enganar todo mundo, Wilson. Parece que esse é o Wilson, não sei, mas meu irmão chamou Wilson. Então, eu convivi com aquilo, irmão. Mas você acha que isso me abateu? Não, porque eu sabia que tinha algo diferente em mim. Eu fui viver minha vida. Eu me formei no seminário de teologia, fui pregar o evangelho, fui servir aos outros, fui fazer aquilo que Deus colocou no meu coração que eu tinha que fazer. Então os comentários da minha mãe nem sequer
Se eu falar para você que não me dava um certo desconforto, mas era só porque eu tinha minha vida, a partir daquele momento, encontrei um sentido para a minha vida. O que os outros falavam não me importava muito. Me importava chegar no final do dia e falar, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Como todos os dias, até hoje, quando eu vou deitar a cabeça no travesseiro ali, eu falo, eu fiz, Senhor, obrigado. Me perdoa pelo que eu não fiz, que eu deveria ter feito, e pelo que eu fiz de errado. Mas eu tenho a convicção de que eu fiz o que eu pude para contribuir com o crescimento do teu reino. Aí minha mãe um dia, olha, essa mesma mamãe falava, Wilson, o que vai ser da nossa vida agora, Wilson? É o fim, Wilson. No final do mundo eu ter virado crente, né? Aí minha mãe um dia eu chego em casa, nem falava de Bíblia com ela, porque eu sabia que da minha parte não tinha credibilidade para ela. Um dia ela virou para mim e falou assim, William, me fala desse seu Jesus. Eu falei, sério? Me fala desse Jesus, pode mostrar que Deus honra. Eu falei, mãe, não é assim que funciona, eu tenho que fazer um discipulado para a senhora. A senhora quer, vem, vou fazer umas aulinhas, vou mostrando para a senhora desde o princípio como é, para a senhora ter um entendimento e não distorcer, porque o grande problema da falta de fé é a distorção das verdades que estão contidas na palavra de Deus. Tá bom, filho, você pode fazer, mas eu não vou virar crente. Foi essa a palavra da minha mãe. Eu não vou ser crente, eu vou continuar fumando, eu fui mundano a vida inteira. Minha mãe falava assim. Comecei a ministrar evangelho, e nem me chama para ir para a igreja, que eu não quero nada nem para que esses irmãos aí que depois ficam tocados dentro da casa da gente. Minha mãe era tanto. Aí, eu fui, fiz o evangelismo, eu e minha mulher, começamos uma vez por semana lá na casa da minha mãe para fazer esse evangelismo com ela, e eu nunca convidei minha mãe para ir para a igreja. Aí um dia ela falou, como é essa sua igreja? O que acontece lá? Como que funciona o que? Falei, mãe, para cada indivíduo é diferente, porque Deus trata cada um de nós de uma forma personalizada. Eu fui lá e encontrei isso. Talvez a senhora vá em conta de que Deus vai em conta das nossas necessidades. A senhora só vai saber o que é se a senhora for. Que dia que é os cultos lá? É coisa quinta, sábado, domingo. Aí tem as reuniões de oração no meio da semana, tem os eventos, mas os cultos são todos sábado e domingo. Eu vou ver se domingo eu vou. Você vai ver domingo, deixa. Domingo eu mãe, eu não vai querer, se a senhora quiser eu passo aí, pega a senhora vai fazer. Ela aceitou, irmão. Aí, conforme eu falei que Deus tem um tratamento personalizado para cada um, porque esse era o momento da minha irmã conhecer a Deus. Despertar. Ela teve um apelo na igreja para aceitar Jesus, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Passado um tempo depois, batizou, parou de fumar, batizou, e criou até um ministério dentro da igreja. Criou até um ministério que nunca existiu, mas minha mãe criou. Minha mãe era precursora da igreja. Ela criou o Ministério da Alimentação. De sábado na igreja tinha uma célula. Nossa igreja era um modelo de célula, o governo dos 12. E minha mãe começou a ir na célula de sábado. E minha mãe sempre gostou muito de forrar a mesa de alimento, de ver os outros comerem. Era o prazer da minha mãe. Então, todo sábado, antes da célula, ela preparava um banquete. Cuscuz, nega maluca, refrigerante. Porque o prazer da minha mãe era... Porque minha mãe foi uma mulher que viveu numa favela. Ela veio de uma infância muito pobre em Sapopema, onde passa em Inhamelo, lá em cima da onde era a favela ela morava. Então minha mãe provavelmente passou muita fome. E ela foi ter uma melhora na qualidade de vida dela depois que ela conheceu meu pai. E meu pai era militar, então pode ser que não tivesse tudo que ela queria, mas nunca faltou alimento. Mas minha mãe deve ter tido um trauma relacionado à questão do alimento. Porque desenvolveu um ministério na igreja e morreu salvo para a glória de Deus. Irmão. O que eu quero falar com isso? Que Deus quer fazer a mesma coisa na tua vida, irmão. Quer pegar uma história de derrota, de dor, de parece que não tem solução, que não tem uma luz de futuro, para você voltar lá para sua casa e ganhar toda a sua família. Porque em detrimento do seu problema, sua família também adoeceu. Fora outras doenças que a família tem por causa da própria natureza do ser humano, das circunstâncias dessa vida. Aí Deus quer usar você para falar, nossa, da onde menos esperava,
A Bíblia é assim, fantástica nesse sentido. Quando eu ministro aqui, né, daquele homem que estava descendo para Jericó e assaltado. Que aí passa quem deveria fazer a obra e não fez, o sacerdote foi lá e viu o homem necessitado, as marcas do caminho, sangrando, todo machucado, e não fez nada. Aí, semelhantemente a esse sacerdote, passa um levita, um homem livre, né, auxiliar do sacerdote do templo, e aquele que doa cânticos. Provavelmente nos seus cânticos que ele cantava para Deus, o levita, falando amar ao próximo, quantos louvores ele não cantava de amar ao próximo, de ajudar o irmão, de ser hospedeiro. Quantos louvores será que ele não cantava dessa forma? Mas chegava na hora de ter que exercer a fé, aquilo que ele professava, pipocou, olhou, passou de lado. O sacerdote também, letrado, instruído na lei, nos profetas, conhecedor das escrituras, olhou, passou de lado. Aí veio um samaritano, inimigo mortal do povo judeu, que na hora que viu aquela situação nem sequer pensou, isso aí é um inimigo meu, olha, vamos falar que morra, né? E chegar lá ainda dá uma pedida, porque se fosse um outro ser humano, se fosse um outro ser humano, chegaria ali, né, vendo que era um inimigo do seu povo, dava a última paulada. Você entende? Ele nem levou isso em consideração, ele se compadeceu da situação. E foi lá e colocou aquele homem na sua companhia, levou para uma hospedagem, pagou pelo tratamento do homem na hospedagem, e falou: se faltar alguma coisa, ele paga por um bom lugar. Olha só a atitude. É a mesma coisa que Deus quer fazer para nós. Da onde se menos espera que venha. Da onde se menos espera que uma pessoa que uma vida inteira sofreu um estigma, um golpe de alguém que nunca fosse chegar a lugar algum, que não ia ter sucesso na vida, Deus vai colocar a salvação da sua família na tua mão, irmão. Oh, glória, isso é tremendo. Vai colocar a salvação da tua família na tua mão, porque fez isso comigo. Ah, eu não estou falando de Deus que eu não conheço. Eu não estou falando de Deus só na Espírito, eu só conheço por ouvir falar ou porque eu li. Estou falando de Deus que fez coisas maravilhosas na minha vida e quer fazer na sua também. E ainda vai fazer. Amém. Eu quero muito mais. Salvou a minha família. Meu pai já estava morto. Mas meu pai morreu da ignorância. Então, eu tenho na minha mente, no coração, com meu pai, pela sua ignorância, não teve alguém que pudesse falar de Deus, do amor de Deus. O meu pai, talvez, eu creio que meu pai morreu da ignorância. Mas quando eu aprendi, eu fui, né, de uma forma, um instrumento que Deus usou para abençoar minha família. E eu tenho a certeza que um dia eu vou encontrá-lo. Ela, meu pai, minha família toda no céu. Porque a palavra de Deus fala: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Está vendo que o plano de Deus não é só para você, tio? Para de ficar olhando o teu dedinho. Não foi do jeito que eu queria. Não deu certo. Deus tem plano muito maior. Falando de plano, né? Quando Davi entrou lá na batalha com o plano, ele levou cinco pedras porque ele tinha um plano. E até Deus teve plano, e a palavra de Deus fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por que você não elabora planos? E colocando Deus nos seus planos. E se você colocar Deus nos seus planos, não tem como dar errado. É essa a palavra para a sua vida. Se você aprender, você não sai dessa porta igual. Você não sai dessa porta como a gente entrou, irmão. Porque não é possível uma palavra dessa. Né? Hoje nós vivemos no mundo dos coaches, né? Dos influencers. Qual a maior influência de todos os tempos aqui? Ó, Jesus Cristo fundou, começou a vender uma palavra que até o fim da eternidade vai ser usado, até quem nunca nasceu vai escutar ela falar. Maior influência de todos os tempos. Que deram uma palestra motivacional maravilhosa, usando um personagem da história da humanidade.
sabe? Numa época diferente, numa cultura diferente, mas que sofreu os mesmos embates, as mesmas circunstâncias, as mesmas adversidades que a vida oferece até os dias de hoje. E a maneira com que ele obteve a vitória, é a estratégia, sabe? É a ferramenta, não tem outra. Até quando você vai ficar tentando combater com o bom combate, usando as ferramentas erradas, usando a força do seu próprio braço, usando o seu próprio intelecto, seu próprio raciocínio, até hoje não funcionou, irmão. Coloca Deus com você na caminhada aí, 2024, sabe? Convida o Senhor para caminhar com você, porque talvez você tenha convidado tantas pessoas a caminharem com você ao longo da sua vida aí, o amigo que usa droga junto, aquele que pensa igual, aquele que se veste com o mesmo visto, aquele que ouve o que eu ouço. Esses são os companheiros que nós temos tido. Deus muda a história, não entra. Quando vem cá, me presta terminar esse guarda hoje, que é tremendo, que você ensina São Gustavo. Quando até aqueles que caminhavam com Jesus, ou se diziam caminhar com Jesus, num momento de grande adversidade, acabaram esmorecendo na fé, que é os dois discípulos a caminho de Emaús, né? Seguiram Jesus, operaram, viram Jesus operando milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Aí depois que viram Jesus pregado na cruz, estão voltando para Emaús, desolados, decepcionados, frustrados. E falam assim, você viu o que aconteceu? Aquele que nós achávamos que era o Messias, que ia salvar o povo, que ia libertar o povo cativo, morreu, acabou tudo. Tem mais gente, agora vai ser de nós. Aí Jesus vai e se apresenta para eles. Mas o que é que vocês estão conversando? Você é o único judeu que, estando em Jerusalém, não tomou conhecimento dos fatos que aconteceram? Jesus, o mestre poderoso em obras, mataram ele, crucificaram ele, acabou a nossa esperança agora. O que vai ser de nós agora? E Jesus só caminhando com Deus, e observando. Ele está caminhando com você, irmão. Só que você não percebe. Ele está ao seu lado, cumprindo a promessa que ele fez. Eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Não é só, talvez eu vai estar comigo no momento daquela espiritualidade. Tem que parar de ter esse conceito de que Deus vai estar. Deus está com você. Eu vou lá conversar com Deus. Não que você não tenha, viu? Para não interpretar errado, aí fala que eu estou pregando heresia. Porque a palavra de Deus fala que Deus se agrada bastante, onde houver dois ou mais ouvintes em nome dele, estará no meio deles. Mas eu estou dizendo, você pode conversar com Deus o tempo todo, a hora que você quiser, porque está no seu setor. Às vezes eu falava assim, eu vou sair sozinho hoje, nunca estou sozinho, né? Sempre estou com Deus. Ou com o outro também. Ou com o outro também. Entendeu? Por isso ele convidar, ele vai estar sempre com você. Porque ele está cumprindo a promessa que ele fez. Ele vai estar sempre com você. A pergunta agora, e você? Quer estar com ele? Essa é a pergunta para você responder para você mesmo. Ele está a cumprir a promessa, porque ele não é homem para que nem filho de homem para que se arrependa. Que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus volte em vão se cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. São todas as palavras, promessas de Deus aqui. Agora, a grande questão em você: deseja ter esse companheiro na sua caminhada? Se você colocar na sua caminhada em 2024, não só 2024, mas essa sua vida vai ser de vitórias e de conquistas. Se você seguir o exemplo conforme esse que nós ministramos hoje, de forma correta de se lidar com os gigantes, com os embates, com as adversidades, com o improvável. Que é improvável, né? Quem venceu a batalha? Davi? Não. Deus venceu a batalha por intermédio de Davi. Então não é você que vai vencer a batalha, é Deus. Através de você vai trazer as vitórias que você necessita para você caminhar, prosperar e viver. Vamos prosperar. Porque você não tem vivido, você tem sobrevivido. Uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Muito abaixo da média, muito abaixo daquilo que está preparado para você. Mas você pode continuar vivendo uma vida medíocre se você quiser. Isso é decisão, né?
mas que não precisa e que não é essa a vontade de Deus. É isso que eu estou revelando através da palavra hoje. Pode ver. Bom dia, Bruno. Bom dia. Deus esteja com cada um. São 4 e 5. A meditação e reflexão de cada um de nós, bom? Pelo que deixei a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha contra o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para produzir a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçeis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar encerrando a nossa espiritualidade. Bem-aventurada essa palavra, muito digna de aceitação, demonstra a vontade de Deus para conosco, a forma de nós nos relacionarmos uns com os outros. Amém? Irmãos, hoje, pega a tua ferramenta aí. Eu quero manifestar a vida que instruiu, permitiu que muitas coisas acontecessem, mas também lhe trouxe ferramentas com as quais você vai combater. Pega a sua ferramenta que você tem muito, e atende, que você tem o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, aquele que vem na tua voz, aquele que resucitou, aquele que é o Senhor. Coloca na tua vida, irmão. Eu tenho certeza, infalível. A sua vitória não tem como não acontecer. Amém. Essa é a maior arma, as armas poderosas em Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, calçando aos pés com as sandálias da preparação do Evangelho da paz e tomando em suas mãos a espada do Espírito, a palavra de Deus, com a qual você vai combater com o bom combate, anulando, quebrando, desfazendo toda ação do mal, todo decreto maligno, todas as armadilhas e ciladas de Satanás e seus demônios que se levantam contra o seu corpo, contra a sua alma, contra o seu espírito, e entregue o teu corpo, a tua alma e o teu espírito ao Senhor, como um sacrifício vivo, fazendo a escolha de viver na luz da palavra de Deus, de pensar os pensamentos de acordo com Deus, de tomar sempre as decisões da fé que sejam convenientes. Amém? Vamos fazer a oração do Pai Nosso?